depois de provar essa cuca, que é um prato muito típico aqui no sul do Brasil, que é super fácil de fazer, mega recheada, eu tenho certeza que você vai querer fazer aí também. Quer aprender? Então anota aí os ingredientes, tá? Então olha só, pra gente começar preparando a nossa cuca de doce de leite, aqui numa bacia estou colocando 10 gramas de fermento biológico seco. Se você quiser usar o fresco, você pode colocar 30 gramas, tá? Tô colocando aqui 150 ml de água morna, 150 ml de leite levemente morninho. Vou misturar tudo aqui muito bem, já para ir diluindo aqui o fermento. Não pode ser muito quente, tá, gente? Vamos adicionar aqui também 2 ovos. Vou adicionar 1 colher de sopa de essência de baunilha. Pode ser pasta saborizante de baunilha também, que dá super certo, tá, gente? E fica um gostinho maravilhoso nessa massa. Você vai se apaixonar. Feito isso, tô colocando aqui 4 colheres de sopa de açúcar, tá? 4 colheres de sopa bem cheia de açúcar e 4 colheres de sopa de leite em pó. Mistura tudo muito bem, acrescenta aqui 2 colheres e meia de manteiga ou margarina. Aqui elas estão em temperatura ambiente, tá? Você vai diluir tudo aqui muito bem. E aí, aqui nós vamos acrescentar, eu tenho em torno aqui, gente, de 600 gramas de farinha de trigo. Não coloca toda a sua farinha de trigo, porque dependendo da região que você estiver, você vai usar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Então, o ponto você vai dando aqui aos poucos, tá? Vou colocando aqui aos pouquinhos até incorporar todo esse líquido na farinha de trigo. Depois não tem jeito, gente. É mão na massa e a gente vai sovar muito bem a massa dessa cuca, tá, gente? Fica uma massa bem molinha, maravilhosa. Aqui, depois que eu coloquei a farinha de trigo, eu coloquei meia colher de chá de sal, tá? É bem pouquinho sal. E aí você vai sovando essa massa aqui aos pouquinhos. A farinha de trigo que sobrou, eu vou colocar na bancada aqui e vou sovar essa massa por aproximadamente de 8 a 10 minutinhos, tá? Quando você perceber que ela não gruda mais nas mãos, dessa forma aqui, olha só, bem macia, bem úmida, gente, perfeita. Vou colocar essa massa aqui de volta na bacia. Vou cobrir com plástico e vou cobrir com paninho e vou deixar ela crescer aqui em torno de 1 hora, tá? Ela vai dobrar o volume aqui. Se você estiver no lugar mais frio, ela vai demorar um pouquinho mais, tá? Passado esse tempo, ela já cresceu aqui e aí eu vou dividir essa massa aqui, gente, em 2 partes. Nós vamos fazer 2 cucas, tá? Vou fazer uma maior e outra menor por conta do tamanho da minha forma, mas você pode fazer todas do mesmo tamanho que dá super certo, tá? Então é só dividir a minha massa aqui, vou abrir ela aqui, vou polvilhar um pouquinho de farinha de trigo na bancada para facilitar aqui pra gente abrir aqui a massa da nossa cuca, gente. Olha que massa maravilhosa. Fora o cheirinho dela, gente, é perfeito, tá? Vou colocar um pouquinho de farinha de trigo aqui e aí vou vir aqui com o nosso rolo de macarrão e vou abrir essa massa aqui, olha só. Vou esticando ela aqui de acordo com o tamanho da minha forma que eu vou colocar, tá? E aí, com a minha massa toda aberta aqui, eu tenho aqui 200 gramas de doce de leite. Vou colocar todo aqui nessa massa, dessa forma aqui mesmo, gente, ó. Só ir colocando as colheradas aqui e espalhando. Pode colocar bastante doce de leite, porque essa cuca fica maravilhosa. Com esse recheio de doce de leite ficou perfeito, tá? Esse doce de leite aqui, eu cozinhei a latinha do leite condensado, esperei esfriar e ficou dessa forma aqui maravilhosa. E aí, para poder enrolar aqui, gente, para facilitar, sempre deixa aqui farinha de trigo na bancada. Aqui eu não coloquei, então olha só, ela pegou um pouquinho, mas aí é só vir com a espátula aqui, ó, e ela já vai enrolando. Super fácil de fazer, não gruda e fica perfeita. Gente, vocês têm que provar essa delícia aí na sua casa, tá? Então aqui, olha só enrolei ela toda aqui e aí vou fechar as pontinhas aqui para não vazar doce de leite, tá? Olha só. E aí vou colocar na nossa forma e vou deixar descansar em torno de mais 1 hora, tá? Ela vai crescer bastante aqui na forma, olha só, ela vai ficar dessa forma aqui. E aí vou montar a outra também, vou deixar as duas descansando em torno de 1 hora. Enquanto isso, nós vamos fazer a farofinha que nós colocamos em cima da cuca, que fica aquele crocante maravilhoso. Então, no recipiente, coloquei uma gema de ovo, vou colocar aqui 6 colheres de sopa de açúcar. Junto com esse açúcar, vou colocar 2 colheres de sopa de coco ralado e 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina, tá? A manteiga aqui tá em temperatura ambiente.
para facilitar aqui o preparo da nossa farofinha da cuca, tá? Então aqui eu só vou misturar todos os ingredientes e aí vou vir aqui com a farinha de trigo. Eu tenho em torno de 6 colheres de sopa de farinha de trigo. Vou colocando ela aos poucos, gente, e aí eu vou amassar ela aqui nas mãos para ela formar uma farofinha, tá? Ela fica uma farofinha bem seca, porque na hora que ela for pro forno, ela vai formar uma casquinha crocante em cima dessa cuca, fica maravilhoso, tá? Então o ponto é esse aqui mesmo, ó, como se fosse uma farofinha. E aí, passadas a 1 hora, olha o tanto que cresceu aqui a nossa cuca no forno, ela ainda vai dobrar de tamanho, tá? Vou pincelar aqui em cima um ovo batido. Vou passar pelas 2 cucas aqui o ovo todinho, tá? É dessa forma aqui. E aí a gente vai vir aqui com a nossa farofinha da cuca e vou colocar por cima. Dessa forma aqui, gente. Pode colocar bastante, que vai formar uma casquinha por cima dessa cuca que fica inesquecível. E aí você pode levar para assar, forno pré-aquecido, 180 graus. Por 40 minutinhos ou até que você perceba que essa farofinha tá bem douradinha, que a sua cuca tá bem assadinha. E uma dica da Pri, gente, você pode rechear essa cuca com o recheio que você quiser, de goiabada, de geleia de banana, fica maravilhoso. Com geleia de banana, gente, é sucesso. Passado esse tempo, a nossa cuca fica dessa forma aqui e é só saborear. Gente, e o sabor é inesquecível. E se você já gostou desse Dicas da Pri, não esquece de compartilhar esse vídeo para salvar essa delícia. Vou ficando por aqui. Um beijo, um cheiro e lembra sempre, nunca foi sorte, sempre foi Deus, tá? Tchau!